Hora de falar de saúde. O Brasil tem mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual. O que mais assusta é que pelo menos 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados, já que os problemas mais comuns poderiam ser tratados e são bem previsíveis. Ontem foi o Dia Nacional do Cego e aproveitamos para fazer aqui esse alerta com uma oftalmologista, nossa convidada, doutora Núbia Vanessa. Boa noite, bem-vinda aqui ao Band Cidade. Vamos começar explicando então, doutora, quais são os principais motivos que causam, as principais doenças que causam a cegueira? As principais doenças que causam cegueira, você tem a diabetes, catarata, doença macular, doença senil macular, glaucoma e alguns tipos de trauma nos pacientes jovens. E quando a gente fala que 80% desses casos poderiam ser evitados, por quê, doutora? São doenças que poderiam ter sido vistas antes, poderiam ser tratadas, o que influencia? A gente tem o hábito de ir ao oftalmologista apenas para trocar o óculos. E muitas das vezes algumas doenças são silenciosas e que com o exame periódico, o exame oftalmológico detalhado, você consegue detectar essa doença precocemente e fazer o tratamento precocemente. Qual é o exemplo de doença? A catarata seria um exemplo? A catarata seria um exemplo, um exemplo. A catarata é a primeira causa de doença reversível, de cegueira reversível no mundo. Então, é uma cegueira reversível. Você fazendo o tratamento, a cirurgia adequadamente, na época correta, você consegue reverter essa acuidade visual do paciente. Agora, quando a senhora diz época correta, em que momento? Logo no início ali do diagnóstico? Sim. Hoje, a catarata, quanto mais precocemente nós indicarmos a cirurgia, melhor para os pacientes, para poder ter uma melhor qualidade da visão e melhor também no seu meio ambiente, assim, no seu dia a dia, nas atividades. Como dirigir, escrever, fazer suas atividades noturnas, esportes, isso é uma coisa muito salutar para o paciente. Doutora, quem está em casa deve estar se perguntando quais são os sinais, Existem alguns sinais para você identificar que você está tendo algum problema, como a catarata, ou então que está perdendo a visão? Tá. Algumas doenças, elas não têm sinal nenhum. Por exemplo, o glaucoma, você não tem nenhum tipo de sinal. Você começa a perder lateralidade no campo visual ou, por exemplo, na doença macular relacionada à idade, você tem uma perda central da visão. O que acontece? Você tem, o paciente começa a perceber isso, mas às vezes no início é só através de exames oftalmológicos, campo visual, um mapeamento de retina, alguns exames complementares que o médico solicita para detectar isso. Tá? Então, por isso que é muito importante sempre essa visita, essa consulta com o oftalmologista para fazer esse acompanhamento, para a gente encerrar rapidinho. Sim, a consulta do oftalmologista ele deve ser feito desde o nascimento, no nascimento da criança e durante toda a vida, anualmente, para a gente poder detectar as doenças que causam cegueira. Principalmente porque a visão é o sentido mais importante. Ok, muito obrigada por sua participação aqui no Band Cidade. Boa noite. Obrigada, boa noite. Veja a seguir, na segunda reportagem especial da série sobre o Natal, você vai ver a expectativa e a ansiedade dos idosos que vivem em um lar de Sobradinho. Logo depois do intervalo, até já.